Bom dia a todos, que a paz e a graça de Jesus Cristo sejam com todos, amém. Você que nos visita, é um prazer muito grande ter a sua presença aqui, que Deus ele possa abençoar a sua vida. Queria dizer que Jesus ele ama você, essa igreja também ama você. Um aviso bem rápido antes da gente começar a refletir um pouco na palavra de Deus sobre perdão. Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa pregação. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até o fim. Peço a Deus que Ele me ajude. Peço a Deus que me dê força. Ao longo da semana, dos meses, eu tenho pedido isso a Ele. E eu quero que você, junto comigo, nós possamos nos quebrantar. Nós possamos nos derramar na palavra de Deus. Que nós possamos nos quebrantar na palavra do Senhor. Um aviso bem rápido aos jovens. Sábado que vem, às 17 horas, dia 20, nós vamos ter nossa confraternização de jovens, nosso último encontro do ano, tá certo? As mulheres tiveram delas, da MCO tiveram delas, e agora, sábado agora é a nossa vez, jovens. Nossa confraternização com o tema Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Deus tem nos ajudado, Deus tem sido conosco nesse processo, e Deus vai continuar sendo conosco, com novos irmãos que vão estar continuando o trabalho, que é de Deus. Tá certo? O tema dessa mensagem de hoje é: perdoar não é uma escolha, é um mandamento. É perdoando que se é perdoado. Preste atenção nesse fato, preste bem atenção nesse fato, que é um fato real. Dia 24 de março de 1989, uma noite fria na costa do Alasca, o capitão de um petroleiro gritava ordens para seu companheiro de trabalho. Não foi muito exato nas suas orientações. Já era noite e a colisão parecia seria um desastre. O navio petroleiro Exxon Valdez foi de encontro aos arrecifes e derramou 42 milhões de litros de óleo em um dos mais preciosos santuários aquáticos do mundo. O petroleiro cobriu tudo: superfície do mar, as praias e as gaivotas. O Alasca ficou enfurecido e a Exxon, empresa proprietária da embarcação, ficou humilhada. A colisão, por mais terrível que tenha sido, parece modesta, se comparado com as que ocorrem nas nossas relações cotidianas. Já tivemos essa experiência. Alguém não correspondeu às nossas expectativas, promessas não foram cumpridas, pistolas verbais são sacadas e tiros de palavras são disparados. Em que resulta tudo isso? Em uma colisão de casco do coração com arrecifes das ações de alguém. Do que resulta tudo isso? A colisão do casco do nosso coração com os arrecifes das atitudes de alguém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa estar falando, Senhor Deus, aos nossos corações, Senhor. Pai amado, que nós possamos, Pai amado, aprender mais de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a perdoar, Pai amado. Nos ajuda, Senhor Deus, a transmitir perdão para as pessoas, Senhor, que têm nos ofendido, Senhor. Nos perdoa, Pai amado, quando nós não conseguimos perdoar de coração, Senhor. Desde já, Senhor Deus, te colocamos na Tua presença, nos ajuda, Senhor Deus, a perdoar, como Jesus perdoaria, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor Deus, se há alguma ferida no nosso coração nesse momento, Pai, que o Senhor possa tomar de conta, Pai, que o Senhor possa, Pai amado, tomar de conta dessa causa, dessa ofensa, que muitas vezes age no nosso coração, que muitas vezes age na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, Senhor Deus, que nós possamos, Pai amado, liberar, Senhor Deus, perdão, que nós possamos, Pai amado, liberar, Pai amado, misericórdia, Pai amado, nesse momento. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, em nome de Jesus é o que te pedimos, Senhor. Tem misericórdia das nossas falhas, Senhor.
Tem misericórdia da nossa vida, Senhor Deus, assim como nós temos misericórdia daqueles que têm nos ofendido, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra possa ser verdade, Pai amado, que a Tua palavra possa ser pregada, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, ouvir e aplicar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Antes de começar essa pregação, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos nós. Você tem alguma ferida no seu coração? Ou já teve alguma ferida no seu coração? Talvez pode ser uma ferida antiga. Alguém pode ter violentado você. Um professor da escola, da faculdade pode ter te humilhado. Os teus amigos e colegas podem ter zombado de você, de alguma deficiência que você tinha. Alguém pode ter, um cônjuge, seu marido, sua esposa pode ter traído você, ou pode ter abandonado você. Um sócio pode ter colocado você para trás. Alguém pode ter falado calúnias a seu respeito e você ficou aborrecido, você ficou chateado, você ficou triste. Ou talvez essa ferida seja uma ferida recente no seu coração. Alguém mentiu para você, alguém pode ter enganado você. Seus amigos foram passear no final de semana e esqueceram de te convidar. Você fez aniversário e ninguém lembrou que era seu aniversário, nem ligou para você e nem desejou um parabéns para você. Que tipo de ferida tem no seu coração? E você e eu ficamos magoados. E uma parte de você está quebrada e a outra parte está amargurada. Uma parte de você quer chorar e a outra quer lutar. E você tem uma decisão a tomar: apagar o fogo da ira ou aumentar o fogo da ira, esquecer ou se vingar, libertar ou ficar ressentido. Permitirei que as calúnias, que as feridas sejam curadas, ou me libertarei? Ou transformarei isso tudo, todo o ferimento que há no meu coração, em ódio? Ressentimento. Ressentimento é remoer uma ofensa que alguém te fez. Ressentimento é você ficar remoendo uma traição que alguém fez a você. Ressentimento tem uma definição aqui para ela: é deixar que as feridas se transformem em ódio. É a decisão deliberada de nutrir a ofensa até que ela se torne um furioso e amargo rancor. A palavra ressentimento auto se define: ressentimento. Ressentimento. Como se fosse um grunhido de um cão raivoso, como se fosse um grunhido de um cão faminto, quando você vai tocar na comida e ele a ponto de avançar. Ressentimento. E a pergunta que eu queria fazer: se você tem uma ferida no seu coração, ou já teve, é assim que você trata a ferida do seu coração? Se ressentindo? Está permitindo que essa ferida se transforme em ódio? Se for assim, pergunte a si mesmo: está funcionando? O seu ódio tem trazido algum bem para você? O seu ressentimento lhe traz alívio, lhe traz paz? Ele tem proporcionado a você alguma alegria? Digamos que você tenha dado troco na pessoa que lhe ofendeu. Digamos que a pessoa teve o que merecia. Digamos que a pessoa tenha recuado. Você se sente livre agora? Interessante que a história que eu vou narrar agora é de uma mulher contando um depoimento que ela se ressentiu muito com seu marido e fez o seu marido pagar muito caro. Só que ela pensou que o ressentimento dela ia liberar ela e ela ia ficar mais feliz, mas aconteceu o contrário. Preste muito bem atenção nisso, é um fato real. Surpreendi o meu marido fazendo sexo com outra mulher. Ele jurou que jamais aconteceria novamente. Ele me pediu perdão, mas eu não pude e nem quis perdoá-lo. Eu estava tão ressentida e incapaz de superar o meu orgulho
que não podia pensar em outra coisa, a não ser vingança. Eu iria fazê-lo pagar, e pagar muito caro. Pedi o divórcio, mesmo ignorando o desejo dos meus filhos. Depois do divórcio, durante 2 anos, o meu marido tentou voltar para mim. Eu recusei totalmente. Ele me feriu, e agora era a minha vez de feri-lo também. Tudo que queria era que pagasse pelo mal que tinha feito. Finalmente, ele desistiu. Casou-se com uma viúva mais jovem e bonita, que tinha 2 filhos, e começou a reconstruir a sua vida sem mim. E eu os via de vez em quando. Pareciam muito felizes. Todos pareciam felizes. Aqui estou eu, uma mulher velha e solitária, que permitiu que o orgulho e a obstinação destruíssem a sua vida. A infidelidade é pecado. A vingança é ruim. Mas a pior parte de tudo isso é que sem perdoar, a amargura é a única coisa que nos resta. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos guardar rancor, que nós não devemos guardar ressentimento, que nós não devemos ter ódio, que nós não devemos nos vingar o nosso ofensor, mas que nós devemos liberar o quê? Perdão. Continue a sua Bíblia, por favor, aberta aí em Mateus 18, vai ser o texto base. Mateus 18, do 21 ao 35, Gilmar leu já. Muito obrigado, Gilmar, pela leitura. Jesus, antes de contar a parábola, Pedro chega para ele e faz uma pergunta: até quantas vezes ele deveria perdoar? Até 7 vezes? Jesus, não, até 70 vezes 7. Muitas vezes você deve perdoar. Quantas vezes a pessoa se arrepender, você deve perdoar. E Jesus começa a contar uma parábola. Ele conta essa parábola não por acaso, porque Pedro faz essa pergunta. O reino dos céus é comparado a um rei que decidiu prestar contas com os seus servos. Chamou aquele servo que devia 10.000 talentos, ou em algumas tradições, muitas moedas de prata. Um talento significa aproximadamente 35 quilos de prata ou ouro. Imagine 10.000. Significa uma quantia impagável. Aquele servo, por mais que ele vendesse a si mesmo, a sua família fosse feita escravo, naquela época, quem não pagasse uma dívida era pegue como escravo a sua família até pagar o valor da dívida. Poderia ele e a sua família toda ser escravos, os filhos, os netos, e não ia conseguir pagar a dívida. Mas ele, se ajoelhando, pediu: tenha paciência comigo, eu vou te pagar. E o rei, movido de compaixão, perdoou aquele servo a sua dívida. Então aquele servo saiu com a dívida cancelada, viu outro amigo seu, um conservo, que devia apenas 100 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho, que valia um dia de trabalho naquela época. Uma quantia insignificante. E ele chegou para ele: pague a dívida. E o amigo dele, o servo igual a ele, disse: eu não tenho como pagar, mas tenha calma que eu vou pagar a dívida. E ele não quis saber, jogou ele na prisão. Então, as pessoas do rei, ouvindo isso, se entristeceram e contaram para o rei. E o rei ficou indignado, disse: servo mau, eu paguei a sua dívida, eu perdoei a sua dívida, e você não foi capaz de perdoar a dívida do seu irmão. Então ele lançou na prisão, chamou os verdugos, lançou nele na tortura, até que ele pagasse o que ele devia. No versículo 35 diz assim: e assim também fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Perdoar. Mas por que nós devemos perdoar? Por que eu e você devemos perdoar os outros? Por que eu e você devemos cancelar as dívidas dos outros? Eu vou lhe dar apenas 3 motivos, bem rápido. Por que você deve perdoar? Por que nós devemos perdoar? Primeiro, nós devemos perdoar porque Deus nos perdoou em Cristo.
Você deve perdoar e eu devemos perdoar, porque Deus, Ele nos perdoou em Cristo. Abre, por favor, a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 31. Efésios, capítulo 4, versículo 31. Efésios 4, 31. Diz assim a palavra de Deus: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Deus, Ele nos perdoou. Deus, Ele é perfeito e santo. Ele nos perdoa a nós que somos imperfeitos. Se Deus, que é perfeito, nos perdoou, por que eu, sendo imperfeito, igual o meu irmão que é imperfeito, não consigo perdoar ele também? Deus, Ele nos deu uma vida nova, nos deu uma nova chance em Cristo. Esse rei aqui representa Deus, e esse primeiro servo representa nós. O servo ia para a prisão, devia muito, nós devíamos muito para Deus, nós tínhamos uma dívida impagável com Deus por causa dos nossos pecados. Uma coisa interessante que fala em Colossenses 3, 12 e 13 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Paulo, interessante. Se tem algo na Bíblia, é para a gente prestar muito bem atenção, né? Está na palavra, a gente tem que ter relevância para nós. E é 2 vezes que Paulo fala isso: perdoe assim como Deus perdoa vocês, em Efésios e em Colossenses. Devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Deus em Cristo cancelou a nossa dívida, como esse rei fez com o primeiro servo, que tinha uma dívida impagável. Romanos capítulo 5, versículo do 8 ao 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós estávamos afastados de Deus, éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Note uma coisa interessante: não foi nós que nos reconciliamos com Deus primeiro, foi Deus que se reconciliou conosco em Cristo Jesus. Deus deu o primeiro passo para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Então, o primeiro motivo, nós devemos perdoar porque Deus nos perdoou em Cristo. Se nós não perdoarmos, Deus, Ele também não nos perdoará. Se você e eu não perdoarmos, Deus, Ele também não vai nos perdoar. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, voltar para Mateus, capítulo 18, versículo 35. Mateus 18, 35. Olha o que diz a palavra: e assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Perdoar é um mandamento. Por mais dura que a palavra de Deus ela seja, nós devemos aceitar e obedecer. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Se nós não aceitarmos e obedecer a verdade de Deus, nós vamos aceitar e obedecer uma mentira de Satanás. Se você não aceitar e obedecer a palavra de Deus, você vai aceitar e obedecer uma mentira de Satanás. E Deus, Ele fala para nós perdoarmos uns aos outros. Deus, Ele se entristece quando eu e você não perdoamos ao outro, como esse rei aqui se entristeceu. Deus, Ele se entristece também.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Bem-aventurados, felizes são aqueles que têm misericórdia dos outros, porque alcançarão, no final, a misericórdia de Deus. Eu e você um dia vamos prestar contas com Deus. Eu e você um dia, como aquele rei prestou conta com o servo, Deus ele vai prestar conta conosco. Nós podemos chegar na presença dele e dizer: Senhor, eu perdoei, de coração eu perdoei, e o nosso coração está dizendo o contrário. Deus vai dizer: você está mentindo. Você pode ter perdoado da boca para fora, mas no seu coração, no seu íntimo, você não perdoou, porque Deus ele conhece o nosso coração. Deus ele conhece o que nós pensamos, aquilo que sentimos, porque ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Sabe? Perdoar. Que perdão é esse? Que quando eu digo que perdoo o meu irmão, eu vou dar a mão, ele estende a mão para mim e eu estendo a mão para ele, eu viro a cara. Que perdão é esse? Quando eu digo que perdoei meu irmão e ele passa por mim, eu passo por ele e eu não falo com ele. Era como se fosse algo invisível. Que tipo de perdão é esse? Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Você pode estar me dizendo: Tiago, é difícil perdoar. É? Você acha por que está sendo difícil para mim fazer essa mensagem? Por que você acha que para mim foi difícil? Quando eu soube que ia pregar sobre isso, dizer que eu talvez não conseguisse terminar a mensagem, pedir a Deus força para terminar. Mas Deus ele derramou sobre nós o seu Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Segundo motivo, por que nós devemos perdoar? Porque se nós não perdoarmos, Deus ele não vai nos perdoar. Mas perdoe de fato, perdoe de coração. Perdoe de coração. Não perdoe para você ficar bem na fita. Não perdoe para que os outros possam dizer: olha, ele perdoou. Não, perdoe de coração. Peça a Deus: Senhor, me ajude a perdoar. Me ajude a quebrar o meu orgulho. Terceira e última razão por que nós devemos perdoar. Porque o perdão, ele restaura a ferida do coração. O perdão, ele restaura seu coração partido, o meu coração partido, o nosso coração quebrado. Quando nós perdoamos, Deus ele trabalha na nossa vida, na minha e na sua vida. Vamos abrir em João, capítulo 13, versículo de 1 a 5. Evangelho de João, capítulo 13. É o último ponto da mensagem. João, capítulo 13. Jesus, deixa aberta a passagem. Jesus ele nos deu exemplo de perdão. Jesus ele foi ofendido lá na cruz. Jesus ele foi humilhado, foi cuspido. Repartiram sortes. Jesus tinha ajudado tantas pessoas, e as pessoas que ele estava ajudando, tempo depois estavam lá crucificando ele. Sabe o que Jesus fez lá na cruz? Ele ofereceu o perdão dele. Lá em Lucas 23:34 diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus estava pedindo perdão pela que eles estavam crucificando ele. Que coração esse Jesus! Que coração perdoador esse Jesus! Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando nós seguimos de fato a Jesus, queremos ser como Ele é, nós vamos ter atitudes parecidas com Ele. Lembra? Estevão, o primeiro mártir da igreja, lá em Lucas capítulo 7, versículos 59 e 60 diz assim: e apedrejaram Estevão,
que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Morreu como um mestre, pedindo que Deus perdoasse a eles. Morreu como um mestre, perdoando aqueles que estavam matando. Glória a Deus, porque o perdão ele não vem do ser humano, o perdão é uma coisa divina. E quando nós nos curvamos diante de Deus, quando nós seguimos de fato a Ele, Deus ele começa a trabalhar na nossa vida o perdão. João capítulo 13, por favor, irmãos. João capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim: pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado seus discípulos, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam sendo servido o jantar, e o diabo havia introduzido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai o havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Vou parar por aí. Jesus. Eu lendo essa passagem, eu não encontrei nenhuma tradução que diz: Jesus lavou os pés de todos, menos o de Judas que o traiu. Ele lavou os pés de todos, até de Judas que ia trair ele, até de Pedro que iria negar ele, até de Tomé que iria duvidar da ressurreição dele. Ele lavou os pés de todos. Nós temos usado pedras, como aqueles homens iam fazer com a mulher adúltera, ou nós temos usado uma bacia e uma toalha com água para lavar os pés uns dos outros. É interessante, irmãos, que quando nós erramos, nós queremos misericórdia, mas quando os outros erram conosco, nós queremos justiça sanguinária. Ele vai pagar até o último centavo que ele me fez. Mas quando é nós que erramos, me perdoe, não foi bem assim que eu quis. Mas sabe de uma coisa, você pode estar se perguntando: não fui eu que fui o errado, Tiago, não fui eu o enganador, não fui eu o mentiroso, não sou eu o culpado dessa situação. Lembre-se de uma coisa: Jesus ele também não era. O que era digno de ser servido, serviu aos outros. O único inocente foi o único a tomar iniciativa, o único sem pecado. E sabe o que acontece? Na maioria das vezes, se a pessoa que está com a razão se dispõe a lavar os pés da pessoa que está errada, ambos no final se ajoelham. Não pensamos nós que todos nós estamos certos? Por isso, lavemos os pés uns dos outros. Vou contar uma pequena ilustração. Queria que você prestasse bem atenção nisso, para encerrar. Daniel, ele era uma pessoa que trabalhava numa academia, e ele queria montar a sua própria academia. Só que para ele pedir o dinheiro no banco, ele precisava de um fiador. E o seu irmão se disponibilizou: não, posso ser seu fiador. Daniel: tudo bem, beleza, vamos lá. E Daniel foi lá com seu irmão, e o banco emprestou o dinheiro para ele montar o seu próprio negócio, sonho que ele tinha. E certo dia ele estava lá no trabalho, e o banco ligou para ele: Daniel, vem aqui. E Daniel foi, ele pensando acho que meu crédito deu certo, eu vou pegar o dinheiro e vou montar minha própria academia. Só quando ele chegou lá no banco, ele disse: olha, seu irmão já veio aqui, já pegou o dinheiro e disse que era para ele pagar uma dívida da casa dele, para ele não perder a casa. Daniel ficou irado, arrasado,
Como é que meu irmão seria capaz de fazer isso comigo? E ele foi lá na casa do irmão dele, bateu na porta. O irmão dele saiu com a filhinha dele no braço, porque sabia que se Daniel visse ele com a filha dele no braço, não iria fazer nada, porque estava com a menina, né? Só que Daniel chegou lá, viu ele lá com a menina, disse: olha, da próxima vez que eu te ver, eu vou te matar pelo que você me fez. Passou-se o tempo, ele conheceu uma pessoa, um cristão, chamado Alan Dulton. Acho que algum de vocês podem conhecer Alan Dulton. E ele se converteu, tanto ele como a sua esposa. E tempos depois ele estava andando no centro, e por acaso, só quem estava lá de longe, o irmão dele. E ele viu o irmão dele, mas o irmão dele não tinha notado. E ele começou a se aproximar. E o irmão dele, percebendo que ele estava se aproximando, começou a correr. Correr para fugir, né? Ele ia matar, né? Só que o que aconteceu? Quando Daniel chegou lá, olha o que ele fala. Interessante. E Daniel caminhou até ele, e ao vê-lo o irmão parou, virou-se e saiu correndo, mas era muito lento. Daniel o alcançou e o agarrou no seu ombro. O irmão estremeceu, esperando o pior, mas em vez de ser morto pelas mãos de Daniel, ele se viu calorosamente um abraço por seus fortes braços. E os dois irmãos ficaram parados no meio da enorme multidão e choraram. As palavras de Daniel merecem ser repetidas. Quando vi o rosto do meu irmão, vi a imagem do meu pai. Aquele grande inimigo se tornou novamente o meu irmão. Quando você olhar para alguém que te ofendeu, não olhe só uma vez, olhe 2 vezes, porque nele vai estar refletido o rosto de Deus que nos perdoa dos nossos pecados. Relacionamentos são bem-sucedidos não pela punição dos culpados, mas pela misericórdia dos inocentes. Perdoar é o modo mais sublime de crescer, e pedir perdão é o modo mais sublime de se levantar. Se nessa manhã tem alguém que você precisa perdoar, não perca tempo. A palavra de Deus nos ensina: perdoe. Se tem alguém que você precisa pedir perdão, vá lá e peça. Que Deus ele nos abençoe, em nome de Jesus.